Manda ver. Gente, obstetrícia tem prova. Tem prova. Prova tem, né? Tem parto. Tem parto. Parto é o que o obstetra faz. E aí a banca da Quadrix gosta muito de parto. Tanto a questão do mecanismo de parto, que eu já te conto daqui a pouco, quanto os períodos clínicos. Então, aqueles 4 períodos clínicos, a predileção, primeiro e segundo, fase de dilatação e período expulsivo. Acontece que, interessantemente, não é partograma. Pode aparecer partograma? Pode, mas eles costumam descrever o quadro clínico. Então a gente conta a história. Parturiente internada com tantos centímetros, evolui tantas horas. E aí vai te falar as alterações. Tem uma parada secundária da descida, uma parada secundária da dilatação, tem um período expulsivo prolongado, tem uma fase ativa prolongada. Então, é a partir daí que eles vão explorar, não apenas com o diagnóstico, mas também com a conduta. O que fazer a partir desse tipo de diagnóstico. Legal, muito bom, muito bom. Primeiro, tem mais de parto, é isso? Opa, o parteiro faz parto. Manda ver, segundo tema. Mecanismo de parto, gente. Mecanismo de parto, lembra aquela história dos mecanismos das movimentações que o feto faz dentro do canal de parto? É só lembrar que o canal de parto é um funil. E que os estreitos são cada vez mais estreitos. Os diâmetros são cada vez menores. E aí o feto vai fazer primeiro a flexão. Claro, conforme ele vai descendo no canal de parto, ele se aperta. Ele vai lá se encolhendo, movimento de flexão. Nós temos o tal assincletismo, esse nome já, né? Assincletismo, lembra? Ele faz movimento do pescoço da cabeça para um lado, para o outro, assincletismo anterior, posterior, né? Quando você tem lá a sutura sagital mais perto da púbia, mais perto do sacro, isso aparece. E também a história da variedade de posição com a rotação interna, né? Ponto de referência fetal, ponto de referência materna, como é que eu conjugo aquelas letrinhas e quanto é a rotação para que chegue, então, no momento do desprendimento do polo cefálico. Se é sentido horário, anti-horário, esse tipo de questão também aparece na prova do Quadrix. Olha o choque na cadeira, hein? 3 segundos, mas eu economizei dos outros. Ah, tá certo. Então eu tô aí no... Tá bom, tá na cota, né? Exato. Ainda... Beleza. Exato. Vamos lá, terceiro tema, acabar. Terceiro é ultrassonografia. A ultrassonografia é muito importante para a ginecologia e obstetrícia, aí vai aparecer na gestação. Quais são os exames que nós fazemos durante o pré-natal? Lembrar que tem exame no primeiro trimestre, que é alguma coisa que o Ministério da Saúde fala que não é obrigatório, mas cai em Quadrix, né? Então, o morfológico de primeiro trimestre, o que avalia translucência nucal, presença de osso nasal, presença de alteração no ducto venoso, uma onda A negativa, uma regurgitação tricúspide do feto. Lembrar que esse exame é um exame de rastreamento e não de diagnóstico. Isso já caiu. O morfológico do segundo trimestre é morfológico mais conhecido, mais tradicional. Vai olhar lá as malformações que são mais comuns, que podem ser diagnosticadas. E um terceiro ultrassom, se for possível fazer, aí vai ver peso estimado, placenta, localização líquido amniótico e não mais para datar a gestação. Perfeito. Muito bom, muito bom. Por fim, quarto tema. Então, vai falar coisa muito importante. Deixa uma coisinha importante para amanhã. Tem muito mais. Muita coisa, então, muita pronto. coisa. Toxoplasmose, né? Toxoplasmose e gestação. Teve uma mudança aí, protocolo, preliminar, não é preliminar. Então, não vão botar a mão nessa cumbuca aí não, tá? Diagnóstico de infecção aguda de toxoplasmose. E aí é quase clínico, nem é obstétrico. Clinicamente, a toxoplasmose é um quadro leve, às vezes é sintomático, oligosintomático. Então, nós usamos as sorologias. Quando nós temos uma paciente GM negativo e GG negativo, que durante a gestação positivou, teve uma infecção aguda. Agora, quando é a primeira sorologia, não sabemos como é que ela estava antes, ela tem um IgM positivo, um IgG negativo, IgM é infecção aguda, tem infecção aguda. Quando eu tenho IgM positivo e IgG positivo, aí sim nós vamos pedir o teste de avidez de IgG. Alta avidez, baixa probabilidade de infecção. Quando eu tenho uma baixa avidez, alta possibilidade de infecção.